Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Estou mais acostumada com a rotina. Não consegui fazer vídeo com muita antecedência, mas olha, tá tudo dando certo, tá, gente? E esse vídeo aqui, pra mim, é muito especial. Eu arrumei uma desculpa ótima pra falar sobre um livrinho, gente, que tudo que ele tem de pequenininho, ele tem de super significativo no meu coração. Então, gente, uma das muitas coisas de Carol é ser apaixonada por um livro chamado Enquanto a Noite Não Chega, do Josué Guimarães. E qual foi a desculpinha? Amanhã, dia 23 de março, é a data de morte do José Guimarães, em 1986. No dia 23 de março de 1986, Josué Guimarães faleceu em Porto Alegre. E como uma pequena homenagem e também como uma pequena desculpa para poder falar desse livro que eu gosto tanto, estou fazendo aqui este vídeo e falando sobre o José Guimarães. Eu anotei aqui os dados para eu não me perder sobre a vida dele, tá, gente? Josué Guimarães, ele nasceu em São Jerônimo, aqui no Rio Grande do Sul, no dia 7 de janeiro de 1921. Ele ainda criança, a família ali durante a Revolução de 30, a família dele foi morar em Porto Alegre, foi onde ele terminou os estudos. E em 1939, ele foi para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar no Correio da Manhã, que foi onde ele começou, foi quando ele começou a profissão de jornalista, que ele vai seguir por muito tempo, vai fazer horrores de coisa dentro de um jornal. Depois eu vou ler para vocês todos os cargos que ele já teve. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, ele voltou para o Rio Grande do Sul, ele concluiu o curso de oficial da reserva e foi designado para servir no 7º RCI, não tenho a mínima ideia do que é isso, em Santana do Livramento. E aqui vai a homenagem ao meu querido pai, que nasceu em Santana do Livramento, não tem nada a ver, mas é que não podemos deixar de destacar Santana do Livramento quando ela aparece assim na história, tá, gente? É muito importante. Bom, ele se alistou como voluntário na Força Expedicionária Brasileira, mas ele foi recusado porque ele era casado. E daí ele começou a trabalhar nos principais jornais e revistas do país. E como eu falei, ele teve muitas funções, entre elas repórter, diretor do jornal, secretário de redação, colunista, comentarista, cronista, editorialista, ilustrador, diagramador e repórter político. Então, ele fez de um tudo dentro de um jornal, né? Teve todas as funções. E quando ele morreu, em 1986, ele era o diretor da sucursal da Folha de São Paulo em Porto Alegre. E ele também atuou como correspondente especial no Extremo Oriente em 1952, na União Soviética e na China continental, e de 1974 a 1976 como correspondente da empresa jornalística Caldas Júnior em Portugal e na África. Ele foi um cara que foi bem perseguido durante a ditadura militar, e durante aquele período ele teve que assinar os textos dele com pseudônimo. Então ele foi mais um escritor vítima, né, daquele momento de censura e tal. Tem duas obras dele que são de grande destaque, que é A Ferro e Fogo 1, que é o Tempo de Solidão, e A Ferro e Fogo 2, Tempo de Guerra. E ele deixou um terceiro volume, que seria Tempo de Angústia, inacabado. Ele queria então fazer uma trilogia que infelizmente não conseguiu terminar. E esses dois livros que ele lançou, A Ferro e Fogo 1 e 2, ele conta tipo uma saga assim da colonização alemã aqui no Rio Grande do Sul. Então, gente, agora que eu já assim dei uma passadinha rápida pela vida do Josué Guimarães, eu vou mostrar para vocês por que eu me preocupei em falar dele hoje, porque na verdade eu sou muito interesseira e eu queria falar deste livro, Enquanto a Noite Não Chega. Vocês podem reparar, gente, que é um livro, ó, bem fininho, tá? E eu, assim, gente, eu não consigo me lembrar. Eu era muito jovem quando eu li esse livro. Eu era adolescentezinha, tipo assim, uns 13, 14 anos. Peguei ele na biblioteca da escola e fiquei muito impressionada. Muito impressionada com esse livro. Depois de alguns anos eu comprei essa edição para mim, porque eu queria ter esse livro comigo, né? Reli uma vez
Então, ao total, eu já li ele 2 vezes, mas eu quero voltar a ler para relembrar de alguns detalhes, para poder comparar, né, os meus pensamentos de agora com 40 anos, o que que eu compreendo, o que que eu interpreto desse livro e do que eu pensei lá quando eu tinha os meus 13, 14, depois os meus 20 e pouquinhos, né? Enquanto a Noite Não Chega, conta a história de uma cidade praticamente fantasma. Nessa cidade moram ainda apenas um casal de velhinhos, bem velhinhos, e o coveiro. O coveiro não pode ir embora enquanto o casal de velhinhos não morrer, porque senão não tem ninguém para enterrar eles. E os dois ficam esperando a noite chegar e relembrando, né? Pensando no filho, quando o filho tinha falecido, pensando nas pessoas, na vida deles até ali, de como era a cidade. E eu não sei por que eu tô contando isso sorrindo, gente, porque é muito triste, né? Literalmente tá parado esperando a morte chegar, né? Uma coisa que me chama muita atenção nesse livro é a delicadeza como essas coisas são contadas. Não é uma coisa assim, pá, de supetão. O coveiro não vai chegar, tá aí, hein? Vocês vão morrer ou não? Quero ir embora. Então, na minha lembrança, essa história é feita de uma delicadeza muito grande desse casal de idosos falando, relembrando a vida deles, né? Revisitando as memórias, falando das tristezas, como por exemplo perder um filho. O filho deles chamava, vou colar aqui, gente, hein? Peraí. O filho deles chamava Adroaldo e o nome do coveiro é Teodoro. Então, não é uma coisa, não é um livro pesado, uma história pesada, que tu, meu Deus, não consigo ler. É triste, mas ao mesmo tempo traz assim uma delicadeza, como eu já falei. E eu tenho uma tendência sempre de achar a tristeza muito bonita, né? Então, talvez seja por isso que eu acho essa história, esse livro muito bonitos. Uma coisa que eu gosto muito também nesse livro é o título, Enquanto a Noite Não Chega, que a gente tem uma metáfora super usada dentro da literatura, que é a noite sendo metáfora para a morte. Enquanto a noite não chega, enquanto a morte não chega, né, gente? A gente tem essa metáfora em muitas outras situações. Nesse poema, que eu tenho aqui no meu braço tatuado, a gente também tem o fim do dia como metáfora para o fim da vida. Então, eu acho muito interessante essa constância que a gente tem em algumas obras de fazer essa comparação entre a morte e a noite, ou o fim do dia com o fim da vida. E esse título eu acho ele muito. Ele parece muito, muito singelo, né? Enquanto a noite não chega, né? O pessoal tá esperando, o casal está chegando esperando a noite chegar, o dia acabar, mas não é só isso, né? Tem um nívelzinho a mais aí pra gente pensar o que é essa noite que esse casal de idosos está esperando. E como eu já acabei de falar, é uma metáfora que aparece muito na literatura e essas coisas me chamam muito a atenção. Por exemplo, tem muitas metáforas com animais, e eu sou muito encalacrada no como as formigas aparecem em várias obras da literatura brasileira. Eu quero ainda fazer um estudo só sobre as formigas na literatura brasileira. Não só literatura brasileira, hispano-americana. Quero fazer. Então, são recursos que eles podem às vezes parecer muito batido, né? Vocês podem dizer, tá, Carol, e qual é a graça? Que se um monte de texto traz que a metáfora da noite com a morte, qual é a graça? É sempre uma obra vai trazer um ponto de vista diferente, como eu falei, vai trazer um tom diferente para a obra. A obra pode ser muito triste, muito pesada, difícil de ler, ou ela pode ser uma obra triste, mas leve, delicada, que a gente, apesar de sentir aquela tristeza, a gente consegue encarar de boa maneira a obra. Gente, vai ser um vídeo muito curtinho. Como eu falei, arrumei uma desculpa para poder falar desse livro que também é muito curtinho. Mas eu queria muito que vocês soubessem que ele existe e que eu pudesse despertar a curiosidade de vocês para a leitura desse livro. Às vezes a gente não. Às vezes se fala muito de literatura gaúcha
e a gente fica ali no Luiz Fernando Veríssimo, no Érico Veríssimo, em outros nomes aqui da nossa literatura, e uma obra como essa do José Guimarães pode passar batido, mas vale muito a pena ler, gente. Não deixem essa obra passar batido por vocês. Leiam, porque eu acho até que ela ajuda a gente a repensar a nossa própria vida. E é interessante eu estar falando isso, porque eu acabo de ler um livro para o Clube Histórias Reais que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Não foi um livro que eu gostei muito de ler, porque eu digo para vocês que eu não tenho expectativa, né? Mas eu tinha expectativa que ela fosse falar sobre os casos que ela participou, né? Ela acompanha pessoas no leito de morte e tal. E eu achei que ela ia falar sobre algumas histórias que ela viveu e não. É quase uma autoajuda. Mas me fez lembrar do meu livrinho, né? Porque infelizmente fala de morte, do fim da vida, de ser idoso, de saber o que está nos esperando. E faz a gente pensar, faz a gente refletir, né? Porque é a única coisa certa na vida, né, gente? É essa daí. Então, amanhã, 23 de março, é o aniversário de morte, eu acho horrível dizer isso, do Josué Guimarães, um escritor aqui do Rio Grande do Sul, que, entre outras obras, escreveu Enquanto a Noite Não Chega, que eu indico muito a leitura para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha despertado a curiosidade de vocês em relação a essa obra e também para refletir aí o quanto que vocês conhecem da literatura gaúcha, e convido quem não é do Rio Grande do Sul a conhecer um pouquinho. Temos um escritor chamado Simões Lopes Neto, que é muito, muito gaúcho. É um desafio até pra gente daqui do estado ler ele. Então, gostaria de convidar quem não é do Rio Grande do Sul, contar aqui nos comentários se gosta da nossa literatura gaúcha, se conhece algum escritor. O pessoal que é gaúcho e que é gaúcha, contar aqui nos comentários qual é o seu escritor ou escritora gaúcho e gaúcha preferido. Que obra da literatura gaúcha vocês gostam? Contem aqui para mim nos comentários e deixem uma curtida também. E me contem se vocês ficaram curiosos para ler Enquanto a Noite Não Chega. Um beijo para vocês e até mais ler.